Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos dando início a mais um exercício devocional da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Quero convidar você e toda a sua família para que nesse momento possamos adorar e cultuar ao nosso Deus. Quero convidar todos vocês a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos e nessa noite vamos ler o Salmo de número 124. Livro dos Salmos, Salmo 124, vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. A palavra do Senhor nos diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Hoje nós temos vários motivos para adorar e cultuar ao nosso Deus. Como diz nesse cântico de romagem, o salmista nos convoca para a adoração ao Senhor, nos mostrando que o Senhor é o nosso protetor, libertador, Ele está ao nosso lado e também que devemos ter a confiança que o nosso socorro se encontra no nome do nosso Salvador, Criador dos céus e da terra. Vamos, nesse momento, curvar nossas cabeças em atitude de oração. Vamos, nesse instante, orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos pela Tua palavra, que foi lida nesse momento, que nos convoca para esse momento de adoração e de culto ao Teu santo nome. Que possamos ter, Pai, a consciência e a certeza que, mesmo impedidos de participar do ajuntamento solene, que possamos entender a preciosidade do dia do Senhor, que possamos compreender a necessidade que nós temos de cultuar, de meditar na Tua palavra e de clamar na certeza que o Senhor é a prioridade em nossas vidas. Que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, pois estamos aqui não para cultuar a homens, mas para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, para o louvor da sua glória. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar todos juntos o hino de número 63, As Muitas Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vai habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma
seja o teu combate longo ou breve aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizias, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Depois de cantar ao Senhor, na certeza que as muitas bênçãos vêm da parte do nosso Criador, o Senhor nos convoca para esse momento de confissão, através do Salmo de número 125, onde o salmista nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. A certeza que o salmista nos dá é que o ímpio, aquele que vive em iniquidade, aquele que caminha por sendas tortuosas, ele não prosperará. Que nesse momento você possa ter a consciência da situação e em que caminho você está, servindo ao Senhor ou caminhando para as sendas tortuosas. Que você possa reconhecer a sua condição diante do seu Salvador, possa pedir perdão pelas suas iniquidades e possa agradecer pelo seu único mediador, que é Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é Criador dos céus e da terra, que o Senhor sonda os nossos corações e conhece todos os nossos caminhos. Mas, Pai, que o Senhor nos faça cada vez mais a ter a convicção que devemos confiar no Senhor. Mas o nosso coração muitas vezes se inclina para confiar nos homens dessa terra, em bens materiais, em circunstâncias criadas por mãos humanas, mas que possamos descansar na Tua santa providência, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor purifique os nossos lábios, que possamos ter cada vez mais a consciência que andar em um caminho contrário ao Senhor não trará prosperidade para a nossa vida, não trará alegria, salvação e paz verdadeira. Que o Senhor purifique a nossa mente, o nosso falar, o nosso caminhar. Que o Senhor nos ajude, a mesmo em tempos difíceis, a ter os nossos olhos focados no Senhor, a ter a nossa vida concentrada no Teu santo nome e entender que em todos os momentos devemos testificar o Evangelho. Somos gratos, Pai, porque não é pela nossa força, não é pelos nossos méritos, mas é pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Nós agradecemos pelo nosso único mediador e é no nome dele que nós te oramos. Amém. Certo do perdão pelos nossos pecados, vamos cantar ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra
consagramos todo nosso ser a ti. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Graça e paz, irmãos. Uma alegria, mais uma vez, nós estarmos juntos em família, a família da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, para estarmos ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos no mês de maio e estamos celebrando a família diante de Deus, estamos celebrando as bênçãos que Deus, na sua criação, apontou com a família. Por isso eu quero convidar você para lermos um trecho da palavra de Deus que encontra-se ali no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 39 e 40, e diz a palavra de Deus: Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos ao Senhor que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, ajude-nos no entendimento da Tua palavra. Nesse instante nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quando você se deparar com esse texto, parece que está faltando algo, não é? Porque nós estamos narrando aqui um trecho do Evangelho do evangelista Lucas, nos tempos da narrativa final, onde Jesus está aqui com aproximadamente 12 anos de idade. Ele já nasceu, obviamente, ele já foi apresentado ao templo, ele já foi circuncidado pelos seus pais, José e Maria, cumprindo tudo aquilo que a lei do Senhor determinava a fazê-los.
E quando Jesus completa 12 anos, numa das festas que a família subiu a Jerusalém, também num cumprimento e numa obediência às ordenanças de Deus, Jesus vai estar ali num debate com os doutores da lei dentro do templo, e você segue o texto e eles voltam para Nazaré. E a partir daí nós temos um tempo vazio no tempo histórico de Jesus, porque dos 12 anos até aos 30 anos que Jesus viveu com os seus pais, Jesus teve uma vida meio que no anonimato. Porque ele vai para casa, vai para Nazaré com o seu pai e sua mãe. A Bíblia nos conta que quando ele completa 30 anos de idade, ele começa a exercer o seu ministério. Mas eu quero trazer para você, não diretamente o que aconteceu com Jesus Cristo nesse tempo, mas eu quero conversar com você nessa noite sobre o valor da família. E algo muito interessante para nós observarmos em toda a história bíblica é que Deus criou família com um propósito. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus usará famílias e continuará usando famílias como a minha família e a sua família, nesse projeto redentivo como instrumentos nas mãos do Redentor. E de certa forma, a família, ela se tornará propagadora, ela se tornará pregadora do Evangelho nas suas manifestações e nos seus relacionamentos, aonde ela está inserida. E quando nós olhamos para a família de Jesus Cristo, quem sabe por causa do acontecimento, por causa do próprio ser Jesus Cristo, nós não damos muita atenção a conhecer um pouco a família de José e Maria. E eu quero trabalhar com você nessa noite os valores da família, olhando um pouquinho para o contexto de José e Maria. E a grande pergunta para nós fazermos nessa noite é: o que é que tem maior valor para você nesta terra, além da família? E eu não estou dizendo aqui para você o valor da salvação, porque nós sabemos que o valor da salvação é o valor maior de nós crentes em Cristo Jesus. Não é nesse sentido, porque a própria salvação é um patrimônio de Deus para nós. A salvação é toda a certeza e entendimento das prerrogativas da palavra de Deus. A salvação é a revelação de Deus aos nossos corações, é algo intocável. A nossa salvação, de fato, é o maior valor que temos. Mas o que eu quero pensar com você é que mais abaixo da salvação que temos, porque abaixo do valor da salvação há outro valor maior do que a família. Maridos com suas esposas, esposas com seus maridos, há outro maior valor para vocês nos seus relacionamentos conjugais. Pais para com seus filhos, filhos para com seus pais, há outro maior valor para você nos seus relacionamentos como família. E fazendo justiça aqui, obviamente, para o marido e para a esposa, se nós fôssemos aqui colocar uma escala de valores, os relacionamentos conjugais são mais valorosos quanto aos relacionamentos pais e filhos, até porque relacionamentos pais e filhos são relacionamentos temporários, porque existirá um dia que os nossos filhos sairão das nossas casas. Mas talvez, se haja outro valor maior do que o valor da família, nós vamos promover algo muito complicado, porque quando Deus criou família e o valor que Deus apontou à família no seu plano, no seu projeto, não pode existir outro valor maior do que a nossa família. E qualquer valor maior do que a nossa família, isso irá diminuir o projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida quanto à família. Vamos olhar para José e Maria. Vamos olhar para esse contexto familiar de José e Maria com Jesus Cristo. O que é que, olhando para essa família, eu e você podemos apontar que tanto José como família, Jesus Cristo, seus irmãos, suas irmãs, porque o Evangelho também revela que ele teve irmãs na sua família, o que é que apontam para esta família valores?
E ao pensar nisso, não necessariamente a incumbência que essa família teve de introduzir Jesus Cristo encarnado neste mundo, mas obviamente o texto nos aponta logo no verso de número 39 que, cumpridas as ordenanças da lei, essa família voltou para Nazaré. E quando nós olhamos para a família de José e Maria, nós vamos perceber que o texto nos revela que este casal, eles tinham compromisso com Deus. Este casal, eles eram obedientes às ordenanças de Deus. Se nós olharmos um pouco para a vida de José, pouco conhecemos sobre a vida de José. Quando lemos no Evangelho sobre quem era José, nós vamos entender que José era um homem justo e compassivo. José tinha uma vida de integridade, tinha uma vida de bom testemunho, porque ele era um homem piedoso que cumpria e obedecia às ordenanças de Deus para a sua vida. Não diferente de Maria, que também encontrada ali na linhagem de Davi, era uma mulher piedosa, humilde e obediente. E algo muito interessante é que José não foi um líder dentre o povo de Deus, mas dentre os personagens que a Bíblia revela, um dos homens mais piedosos no seu contexto histórico. Maria não tem a sua importância, embora sendo uma mulher tremendamente amada, quem sabe pela incumbência de ser a genitora de Jesus Cristo, não é mesmo? E ela é considerada por isso. Nós não podemos desprezar o que Maria era como pessoa, humilde, simples, piedosa, obediente a Deus. E quando nós olhamos para a vida deste casal, e esses relatos ali encontram-se nos evangelhos, nos 4, mas especificamente aqui nesse trecho de Lucas, nós vamos perceber que eles obedeciam a Deus. Queridos, se vocês desejam adquirir valores expressivos na vida da sua família, vocês precisam obedecer a Deus e cumprir as suas ordenanças. E algo muito interessante é que essas ordenanças, elas procedem da lei do Senhor. E quando nós pensamos na lei do Senhor, nós entendemos que Deus, numa aliança com o seu povo, estabeleceu um padrão de vida agora a partir do resultado desta aliança. Não mais vivemos no nosso modo de vida, não mais vivemos no nosso padrão de vida. E se eu quero ter esse valor intenso de propósito daquilo que Deus me agregou, daquilo que Deus me deu como marido, como pai, como mãe, como filho, como uma família diante da cruz de Cristo, nós precisamos estabelecer os padrões de vida conforme aquilo que Deus determina. E quando nós vemos Paulo escrever a carta aos Romanos, qual é a finalidade de nós agora termos um padrão definido por Deus e não nos envolvido com os padrões desse mundo? A palavra de Deus em Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar mais com este século, mas transformai-vos nas nossas mentes pela renovação em Cristo Jesus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja que no único verso 39, nós podemos estabelecer aqui algo muito interessante na vida de José e de Maria. Homens e mulheres valorosos que Deus usou, que Deus juntou para cumprir o seu propósito, que eram obedientes à palavra de Deus, obedientes à lei e com certeza testemunhavam uma vida debaixo do padrão daquilo que Deus determinou na sua aliança com o seu povo. Algo muito curioso e ao mesmo tempo trágico é quando nós não temos esse valor de família segundo os propósitos de Deus, segundo as suas ordenanças, segundo o seu padrão estabelecido, nós começamos a trazer grandes perdas para nossos relacionamentos familiares. O que eu quero dizer para você é que quando nós, maridos, resolvemos não andarmos em conformidade com Deus, nos nossos papéis,
nós perderemos as nossas esposas, nós perderemos os nossos filhos. Quando nós, maridos, começamos a viver a nossa vida nos valores, nos projetos, nos sonhos, nos desejos deste mundo, determinando valores acima daquilo que o valor de Deus deu à família, nós vamos perder o nosso casamento, assim como nós, vocês, mulheres e esposas, quando vocês começam a viver pelos padrões desse mundo, trazendo ao coração de vocês sonhos, projetos que estão desconectados com os propósitos de Deus, vocês vão perder os seus maridos. E pais, quando nós começamos a colocar valores acima do valor que Deus deu à família, aos seus propósitos, nós vamos perder os nossos filhos. E filhos, quando vocês começarem a colocar valores familiares em relação aos seus pais, que não sejam em conformidade com Deus, vocês perderão seus pais. O fato é que o valor que Deus deu à família, os propósitos que Deus determinou na criação para que fossem cumpridos por intermédio da família. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e excepcionalmente com a encarnação do próprio Jesus Cristo a esse mundo, Deus usou família debaixo dos seus propósitos. E este é o valor que nós devemos pensar, este é o valor que nós devemos fundamentar todos os nossos relacionamentos familiares. Você não foi introduzido na sua família por acaso, você não foi colocado como pai e mãe de uma família crente em Jesus Cristo por acaso, você como filho não nasceu de forma simplesmente genética, tudo isso debaixo do propósito soberano de Deus, para que a glória de Deus fosse revelada neste mundo, e é por isso que nós precisamos prestar atenção nos valores que Deus tem dado à família. José, Maria, e agora nesse instante chega Jesus Cristo. E o verso que se segue, que é o verso 40, é muito interessante, o desenvolvimento de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Às vezes nós olhamos para a família de José e Maria e pensamos que desse período de 12 anos até os 30 anos, José e Maria não precisavam fazer mais nada, José e Maria poderiam aí afrouxar um pouco a sua vida piedosa, porque nada mais, nada menos, quem estava ali na casa era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, anunciado. E não se enganem, não se enganem. Uma das coisas que esse texto no verso 40 nos revela é a humanidade de Jesus Cristo. Embora Hebreus 4:5 nos diz que Jesus cresceu, 4:15, desculpe, Jesus sofreu todas as tentações como nós, e ele sofreu todas as aflições, e ele cresceu e se desenvolveu como um humano qualquer, porém sem pecado. Nós não podemos descartar que os valores que José e Maria tinham como propósito de Deus foram sim inculcados no coração de Jesus Cristo como seu filho. Algo muito interessante que o texto diz que Jesus crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Um crescimento normal, um desenvolvimento normal de uma criança dentro de casa, que obviamente ouviu sim dos seus pais os valores que José e Maria adquiriram de Deus, mesmo antes da sua chegada. O versículo diz que Jesus não tinha somente um crescimento físico, mas esse crescimento era um crescimento inclusive forte, obviamente. Essa força no desenvolvimento de Jesus Cristo veio para que ele pudesse enfrentar o que deveria enfrentar no seu ministério, mas algo que me chama a atenção no verso 40 é que também Jesus crescia em sabedoria, em conhecimento. Embora sendo um menino especial por ser o próprio Deus encarnado, José e Maria certamente foram instrumentos usados nas mãos de Deus para o desenvolvimento dessa criança. E algo que o versículo fecha é que a graça de Deus estava sobre ele. Não somente sobre ele, mas eu entendo que a graça de Deus estava sobre José e sobre Maria. Uma família valorosa,
uma família que cumpre as ordenanças de Deus, uma família que revela não ter outro padrão de vida a não ser a lei do Senhor, que agora molda a vida deles, molda o ambiente dessa família. Uma família usada tremendamente nos propósitos redentivos de Deus para este mundo. Você quer ter uma família valorosa neste mundo? Como crentes e como famílias a caminho da cruz de Cristo, o que trará valor para você não são os seus projetos, não são os seus sonhos, mas é o entendimento de saber que Deus ainda pode usar a sua família e a minha família nos projetos redentivos desse presente século em que vivemos. Não nascerá outro Jesus, não é mesmo? Nascerão filhos daqui para frente, para alguns nascerão netos, e a grande questão é o que você deixará para a sua família de valor. A recomendação bíblica é: em caminhos, nos valores eternos, na obediência a Deus e no cumprimento dos padrões que a palavra de Deus revela para mim e para você. Como é que nós adquirimos esses valores? Primeiramente, faça uma grande checagem no seu coração das definições da vida. Segundo, faça uma correção dessas definições que muitas vezes o mundo tenta atrapalhar. Faça um check-up muito honesto, se você como marido, esposa e filho, dentro de um lar, a caminho da cruz de Cristo, tem cumprido o seu papel diante de Deus e diante da palavra de Deus. E como é que a igreja pode cooperar para ajudar você a ter esse valor na sua família? A igreja pode ensinar você a como viver de maneira valorosa. A Igreja de Cristo tem como alvo ensinar a palavra de Deus, e esse é o nosso alvo na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. A igreja deseja ter pais, mães, filhos, famílias inteiras comprometidas com o Evangelho, testemunhando as manifestações de Jesus Cristo na sociedade onde você está vivendo. E a igreja deve incentivar o serviço da família como um todo aqui na igreja local. Sendo assim, você certamente compreenderá o valor que Deus deu à sua família diante da sua vontade e diante dos seus planos. Ao olhar para a vida de José e Maria, mesmo diante de um acontecimento muito especial com a chegada de Jesus Cristo, este casal revela para nós que o valor dos seus relacionamentos encontrava-se em obedecer a Deus e ter o padrão de Deus para suas vidas. Isso não seja diferente nos seus relacionamentos conjugais. Com Jesus Cristo, mesmo no seu desenvolvimento normal como ser humano, uma criança que nasce sobrenatural, mas que é criada de uma maneira natural, ela recebeu todas as influências, certamente dos seus pais, pela graça de Deus que repousava sobre essa família, e isso também não é diferente para que você, família, que caminha a cruz de Cristo, receba de Deus essa graça, para que vocês entendam os propósitos que vocês têm aqui neste mundo, que é revelar e espalhar a glória de Deus nas suas manifestações. Este é o valor da família. Não está nos sonhos, não está em fortuna, não está em desejos, não estão em vitórias das suas histórias. Mas eu encerro aqui com a palavra de Asaf. Asaf, no Salmo 78, ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração o que? Os feitos de Deus, o seu poder e as maravilhas que fez. O que uma família valorosa
irá refletir na sua jornada neste mundo, cumprindo os propósitos de Deus. São os feitos de Deus, o poder de Deus e as maravilhas que Ele tem por fazer por meio da sua família e da minha família. E isso sim é uma família valorosa. Que Deus abençoe você de uma maneira muito especial e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, são esses valores que nós queremos ter como família. Obedecermos ao Senhor e obedecermos, ó Deus, a Tua palavra, porque esta é o padrão que deve ser vivido para revelar uma família valorosa. Vemos isso nas narrativas de José e Maria. Piedosos, obedientes, e que o Senhor agora os coloca como instrumento no plano redentivo. Deus, a minha oração nesta noite é que essas famílias que nos ouvem da nossa igreja, ou outras famílias que estão nos ouvindo nesse tempo, possam, ó Pai, olharem firmemente para esse propósito, ter um valor que seja, ó Pai, refletido em obediência, em padrão de vida contigo. Não existe, Deus, outro valor neste mundo capaz de ser maior. Porque nós sabemos, ó Pai, que qualquer valor deste mundo, sendo colocado como maior valor além da família, nós iremos perder. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a não nos conformarmos com este mundo, mas a experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a não deixarmos um legado da nossa própria história, mas deixarmos o legado da família, como Asaf escreve no Salmo 78, o legado dos feitos de Deus, o legado das maravilhas de Deus. Isso sim é família valorosa. Isso sim são famílias que caminham na cruz de Cristo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Hoje é domingo, é Dia das Mães. Queremos dar um abraço em você, mamãe, como pastores e conselho desta igreja. Que Deus possa abençoar você de uma maneira muito especial. E nesse instante, as nossas crianças prepararam um momento especial para você, mamãe. E eu peço que você agora veja esse momento especial. Deus abençoe ricamente.